Olá pessoal, tudo bem? Vejam só qual será a pintura de hoje. Legal, né? Então me acompanhe até o final, já deixe seu joinha e bora para nossa aula. Então, gente, olha só, eu já fiz aqui um fundo, tá? Utilizei dois tons de azul, o azul soft juntamente com o azul hortênsia. Para escurecer o hortênsia foi só para os cantinhos. Então, é movimento circular, tá? Fui fazendo todo o fundo aqui, passando o clareador antes e depois passando os azuis. Na nuvem, eu já fiz esse lado todo para adiantar o trabalho. Por quê, gente? Por mais que aqui já tenha, tá? Outros vídeos que eu explico a respeito de como pintar fundo, pintar nuvem, tá? Tem até um vídeo que eu falo sobre chuva de amor, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês. Então já tem. E para não ficar repetitivo, eu deixo para pintar assim, por exemplo, só esse pedacinho. Porque se eu for pintar tudo, vai ficar alongando muito o nosso vídeo. Sendo que tem vídeo específico para cada parte, né? Para cada coisa aqui, para vocês irem aprendendo a pintura, tá bom? Então agora eu vou só mesmo fazer esse pedacinho, dessa forma que estou fazendo aqui agora com vocês, eu fiz desse lado aqui já. Só preenchi assim com o meu branco, dessa forma aqui eu não passo o clareador, eu pego a tinta e passo diretamente lá no meu tecido. Para cobrir um pouquinho aqui, gente, eu faço isso aqui, olha, para cobrir o carbono. Eu deixo o branco bem rente, bem próximo ali do risco, para cobrir um pouquinho, tá? Estou usando aqui também o pincel da Condor 421, número 2, que ele é um pouco menor e ele faz todos os detalhes pequenos que eu preciso, tá? Como eu disse, né, que eu ia trazer aqui para o canal o desenho de unicórnio, teve mais pessoas que já falaram que gostaria que eu trouxesse, então eu aproveitei como sugestão, tá, e afirmação de vocês também, para trazer esse tema, né, que é bem pedido também, sai bastante, tá, tem boas saídas nas toalhinhas. Inclusive hoje eu já não estou pintando em toalhinha, estou fazendo em tricoline. Então isso quer dizer que você pode pintar onde você desejar. O tecido tricoline é um tecido 100% algodão, excelente para fazer contorno, para treinar sua pintura, tá? Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre os materiais básicos necessários para iniciar na pintura. Também já fiz vídeo falando sobre os melhores e os tecidos que eu mais indico e os que eu não indico para fazer a pintura em tecido. Vou deixar todos esses links desses vídeos aqui abaixo na descrição para vocês assistirem depois que terminar de assistir esse, tá bom, gente? Que aí você não tem mais dúvida de como e qual tecido pintar. Depois que eu fiz aqui o branco, reparem que eu fui pegando um pouquinho do meu cinza lunar, pouquinho assim na pontinha do pincel e bem abaixo do desenho, mais aqui nos cantinhos, eu fui fazendo a mistura para fazer sombra, tá? Só isso. Agora eu vou limpar o meu pincel, eu vou pegar aqui um pouquinho de branco puro para fazer assim, olha, tá? Como se fosse só uma sombrinha, aliás, uma iluminada por cima da sombra. Ainda continuando com a sombra, aqui tem um pouquinho, tá, gente? Eu vou colocar. Vamos agora para o nosso unicórnio. Então, vou preparar aqui as minhas tintas, os brancos, tá? Vou começar com branco dessa vez. Aqui com o meu branco e meu pincel número 6, eu vou fazer primeiro o rostinho. Então, eu vou preencher. Não tem problema, já que ele está com o olho fechado, eu vou passar por cima do olho, do risco, né, do olho. E eu ainda consigo enxergar o risco abaixo aqui. Outra coisa também, na hora de preencher, que tem um coração como no rostinho, também na orelha, eu vou preencher todos os dois, tá? Porque o rosé eu vou passar bem por cima do branco, porque eu quero um rosa mais suave.
Gente, existem várias maneiras de pintar unicórnio. Essa crina, tá? Todo esse pelinho aqui, a caudinha, tudo pode ser pintado de um tom só. Por exemplo, posso colocar tudo em tom de rosa e pintar o arco-íris em volta dele. Então, assim, você pode usar a sua criatividade. Aqui eu vou pintar em 3 tons e vocês vão observar, tá? Vou fazer ele mais coloridinho, mas pode sim, fica muito lindo você adaptar para fazer para menino, tá? E fazer com tom de rosa para menina. Então aqui, olha, eu vou fazendo um movimento circular, misturando bem, tá? Para fixar bem no tecido. Vou pegar um pouco mais de branco, bem na pontinha do pincel. Aqui eu desço pro pescoço, porque eu vou fazer uma sombra abaixo ali, tá? No início do pescoço aqui, olha, vou fazer uma sombra nesse risco. Eu já aproveito para passar a tinta branca. Então aqui eu paro um pouco, vou pegar aqui o meu rosé. Esse rosé, gente, se você não tiver, pode ser o rosa chá. No final desse vídeo, eu vou deixar algumas capinhas de vídeo, tá? Só você clicar em cima como sugestão de aulas, de outras aulas, e você já vai cair nas próximas aulas. É só clicar em cima. Então, é só você assistir esse vídeo aqui até o final, que você vai conseguir ver os próximos vídeos, tá? Só clicar. Vou agora, gente, fazer a mistura, a sombra, né, com o cinza. Eu usei 2 tons de cinza, como eu falei, na nuvem foi cinza lunar e no unicórnio eu vou usar o cinza. Pego só um pouquinho assim na pontinha do pincel voltado para cima, já passo aqui abaixo do pescoço, acompanhando o risco, tá? Já espalho, olha, já puxo assim para fazer a separação. Destacar, né? Porque tá tudo branco. Aqui abaixo da boquinha, aqui também, olha. Lavo o meu pincel porque está com muita tinta. Com esse outro eu já espalho um pouco melhor. Gente, se faltava colocando branco, porque a tinta seca muito rápido e precisa ser misturada para não ficar manchada. Então a gente passa um pouquinho de branco de novo. Quando eu volto retocando com branco, eu pego um pinguinho de tinta branca e coloco bem em cima do branco que já está. Eu não coloco lá em cima onde está escuro, não. Eu vou levando esse branco devagar para cima do cinza, para que fique bem feitinho, tá, gente? Senão não vai dar o efeito de mistura que eu quero. Aqui atrás da orelha também, olha. Pego um pouquinho de branco, coloco em cima do branco e espalho subindo para cima do cinza. Fica bem mais delicado, tá? Escureço um pouco mais, pego mais branco. Esse branco é só para umedecer, né, e misturar melhor, já que secou. Lavo o pincel. Com esse pincel maior, eu vou só fazendo um movimento circular para misturar bem essas cores.
Agora a gente dá continuidade em todo o corpinho, fazendo a mesma coisa, passando o branco primeiro, aos poucos, tá? Vou fazer a metade, depois eu faço com o cinza o sombreamento. Bom, gente, eu tô usando aqui, como eu disse, que iria usar 3 tons. Então, tom de amarelo, azul e rosa. Já fiz esse pedaço aqui da crina, porque eu vou fazer a mesma coisa usando aqui para fazer a cauda dele. E então, o que eu fiz? Primeiramente, passei um pouco de clareador, tá? Na verdade, aqui foi o diluente da Acrylex. Passei um pouquinho em tudo de uma vez. Então, eu vou dividir as cores, onde eu quero que fique amarelo, o azul e o rosa, tá bom? Então, eu começo com o amarelo, dessa forma. E aqui, gente, não tem regra. Eu pego aqui uma quantidade que eu vejo que é o suficiente, tá? Desses risquinhos aqui, porque estão aleatórios. Eu vou deixar o risco para vocês lá no meu Instagram, Maravilhas de Baby. Então, aqui eu preencho, tá? Com o pincel que você se adaptar melhor. Tô usando aqui o número 4. Ainda vou pegar mais um. Aqui, olha. Já que são só 3 cores que eu vou utilizar, como eu disse, as cores assim, mais utilizadas, né? O normal são cores bem assim, coloridos mesmo, tons de arco-íris e tal, mas pode fazer aqui tudo tom de rosa, fica maravilhoso também. Eu escolhi 3 cores. Então, depois que eu faço isso aqui com esse amarelo bebê, eu pego o nosso amarelo limão. Se você não tem o amarelo bebê, pode ser preenchido com marfim. E aí você usa o amarelo canário para fazer essa outra parte que eu estou fazendo. Que aqui eu estou fazendo um pouquinho de sombra. Pronto, eu lavo o pincel. Vamos com os azuis. Eu pego aqui o azul hortênsia primeiro. Vou deixar também o nome de cada cor de tinta utilizada aqui na descrição do vídeo. E também as numerações dos pincéis. Aqui eu só preencho normal. Gente, um detalhe, quando eu vou encontrar o amarelo aqui com o azul, depois que eu passo toda a parte azul primeiro, para ficar bem puro, né, o azul bem puro, vou falar uma coisa aqui para vocês, espera aí, que eu tô preenchendo. Eu não quero muito que fique assim dividido, não. Então, eu faço uma misturinha assim, tá? É pequenininho, mas dá para fazer, olha. Aí vai ficar meio que esverdeado, porque o amarelo com o azul, né, formamos o verde. Então, no encontro dos dois aqui, eu faço bem assim, eu misturo mesmo. Fica bem lindo. Agora eu lavo o pincel. Pego aqui um pouquinho de azul celeste. Você pode substituir os azuis também, azul soft, tá? Pode colocar o azul soft também no lugar. O azul caribe, então você pode substituir. Com o pincel assim de lado, olha, você faz o contornozinho sem precisar fazer com aquele pincel mesmo de contorno, que ele é bem mais chatinho para trabalhar. Esse é muito mais fácil. Que você já passa a tinta, olha, e já espalha. Depois que eu terminei com o azul, eu venho aqui e faço com o rosa. Primeiro o rosa bebê, você pode colocar rostinho de boneca se você não tem o rosa bebê, ou misturar um pouquinho de rosa chá com branco, que vai formar o rosa bebê também, e o rosa chá para sombrear. Se você não tem rosa chá, usa o rosé, ou um pouquinho de rosa escuro.
Gosto muito de dar sugestões de cores bem parecidas, porque, gente, acontece, tá? Eu tô dando aula aqui, muitas pessoas em casa aí que estão me assistindo não têm todas as cores, não é mesmo? Então, não é porque você não tem todas as cores, eu acho que eu sugiro aqui que você não vai pintar, você vai pintar sim, então substitua. Coloque cores, misture cores em lugares separados, assim no pratinho como eu uso aqui, para você descobrir novas cores, tá? Porque isso aqui é uma arte, né? Então a criatividade da gente é aguçada. E com isso, nós mesmas formamos novas cores, né? Formamos aí, aqui eu tô fazendo o primeiro, tá? Abaixo de cada risco eu vou sombreando com rosa chá. Então a gente é livre, né? Nós temos a liberdade de criarmos novas cores, de trabalharmos com o que nós temos, né, gente? Nós não precisamos de esperar ter tudo perfeito, o ateliê completo, o meu espaço, o meu cômodo, a minha loja. Não! Comece com o que você tem, onde você está. Mas comece, separa só um cantinho, porque é importante também ter uma organização. Aqui, gente, olha, novamente, no encontro do azul com rosa, mistura os dois e vai ficar lilás. Então, não espere o momento perfeito para você começar sua pintura, ter dinheiro para comprar o material completo. Não precisa. Comece com o que você puder. E aos poucos você vai aumentando as cores, os pincéis, não é mesmo? E aí, quando, por exemplo, se você ficar adiando e nunca começa, quando chega lá no ano de 2023, você fala assim: nossa, poxa vida, por que eu não comecei nem que seja em dezembro, né? Que é um momento muito bom também para novas coisas, né? Então, gente, comece, entendeu? Porque aí você não vai se arrepender por já não ter começado. Falo de experiência própria, tá? Em outros projetos que eu deixei passar a oportunidade, e eu fico imaginando, se eu tivesse começado antes, eu teria muito mais sucesso, estaria colhendo frutos, assim. Então, assim, não é para nós lamentarmos, mas é para agirmos mesmo, entendeu, gente? Sempre eu falo aqui no canal, comece com o que você tem. Pronto, está tudo pronto essa parte. Agora eu pego aqui meu pincel de contorno, aqui eu já diluí um pouquinho, gente, olha o que eu fiz. Peguei o Aquarela Silk, que é esse diluente aqui mais ralinho, tá? Coloquei umas gotinhas dele aqui no pratinho, peguei um pouquinho de rústico e um pouquinho de rosa chá. Eu fiz essa mistura e formei essa nova cor. Então, tô tirando o excesso aqui do meu pincel e faço esse contorno. Eu não quis fazer um contorno de marrom nem rústico, porque eu achei muito escuro e assim ficou bem suave. Então, gente, olha só, com pincel leve, eu vou tirando os fiozinhos assim, mais fios perto da base. Mão super levinha, vai fazendo fios aleatórios, não há problema. Não vão ficar iguais, isso não é problema. Contorna ele. Cobre aqui esse carbono. Agora vamos fazer os fios bem fininhos, olha, de baixo para cima, aí eles vão ficando mais fininhos, tá? Aqui na ponta, se eu quero ele mais escuro, eu faço ao contrário. Sempre pegando mais tinta, nunca deixe seu pincel sem tinta. Faça os fiozinhos soltos assim, olha, aleatórios.
Tanto na ponta quanto na base são fios em maior quantidade. Eu deixo mais espaçado aqui no meio mesmo. Então, você vai fazendo, observa de longe, faltou um pouco mais? Volta, faz um pouquinho mais. Os fiozinhos assim mais soltos. Um pouco mais longos, né, gente? Para ficarem bem fininhos, a mão tem que estar bem levinha e a tinta, como eu mostrei aqui, diluída. Ela não pode estar uma tinta grossa, de jeito nenhum, senão você não consegue fazer esses fios fininhos. Não tem segredo, tá? Nada demais, é treino mesmo, mas a ferramenta de trabalho, as tintas e os pincéis têm que estar em boas, ótimas condições, para então você ter o efeito do qual você deseja. Agora eu vou fazer tanto aqui, tá? Essa parte que vai ser, são duas cores que eu vou utilizar, o areia, o palha, né? Ou areia também pode ser, e o caqui. Também vou fazer o contorno dele, do pônei, né? Desculpa, do nosso bichinho aqui, tá? O unicórnio, eu vou fazer com cinza. Vamos lá. Então, gente, com palha, então, pessoal, com a cor palha e o pincel número 4, eu só preencho aqui, olha. Eu tô com a mão assim de lado para não cobrir a câmera aqui para vocês verem, tá? Mas deixa o pincel bem de pé, não deitado assim. Agora eu vou pegar a minha cor caqui e vou escurecer um pouquinho aqui a base. E já puxo assim esfumando para cima. Vou fazer a mesma coisa de cima para baixo. Agora eu vou limpar. Pego um pouquinho de palha aqui ainda, clareando aqui a parte de cima um pouco mais. Gente, eu vou fazer um detalhe aqui com o pincel de contorno. Pincel redondinho. Que é isso aqui, olha. É como se fosse ele tem umas nervurinhas assim, olha. Meio aqui de lado, tá? Eu vou fazer assim porque depois eu vou espalhar. Depois que eu fiz isso aqui, com esse outro pincel, com todo cuidado, eu vou espalhar um pouco. Lavo ali o pincel. Pego novamente aqui, olha, cor palha, para clarear. Prontinho. Agora com a própria cor caqui, né? Ou caqui, a gente faz um contorno. Não vou nem mostrar tudo aqui para não alongar muito o vídeo, né? Ficar muito prolongado. Eu vou fazer só isso, gente. Olha, um contorno simples. Tá bom? Vou fazer nele até a ponta. Pessoal, o contorno do unicórnio vai ser com cinza, como eu disse. Então, eu pego assim, olha, com toda delicadeza e cuidado.
e faço os traços, tá? Finos e delicados. Reforço aqui no pescoço, tá? Aqui eu faço o formato do nariz, tá? E aqui, pessoal, eu sigo fazendo todo o contorno dele, olha. Muito simples, né? Depois que eu preenchi com cinza, eu vou fazer uma iluminação aqui bem no centro, com branco. Limpo aqui o meu pincel. E aí, gente, vou com o pincel 4, pego o meu branco assim, olha, com o pincel de lado e jogo aqui como se fossem os pelinhos, tá? Isso mesmo, só isso, tá? Vou aqui preencher com o cinza, mesma coisa. Da mesma forma, né? Um pouquinho de branco no meio. Tiro o excesso. Pincel de lado. Só isso. Ainda que eu vou contornar a orelha. Estamos já finalizando o nosso trabalho de hoje. Eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado, tá? Da pintura desse unicórnio, fazendo aqui todos os detalhes de pelinhos, tá bom? E é isso aí. Use a criatividade. Se quiser colocar em uma toalhinha, pode. Se quiser pintar assim em tecido, como eu fiz, façam da mesma forma. Muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Se inscrevam no canal, tá bom? Deixa o like nesse vídeo. Fiquem todos com Deus, gente. Até a nossa próxima aula.